Certo, vamos começar então a aula. Essa aqui vai ser a introdução nossa, tá, gente, para a história do Brasil. E como Uhum. toda introdução, né, toda a história, nós temos sempre que tratar primeiro dos antecedentes que vão levar a esses eventos a acontecerem. Então, para a gente ter uma noção maior do que seria essa expansão marítima e esse início de colonização aqui do território brasileiro, precisamos antes começar a observar anteriormente a expansão marítima que estava acontecendo. Vocês já estudaram ah, essa parte da história? Vocês já estudaram? Tem pessoas entrando no grupo? Um minuto. Certo. É, voltando. Voltando. Então, primeira coisa que a gente tem que saber aqui dessa questão da colonização brasileira ali, a questão da expansão marítima é saber, por exemplo, os fatores que levaram essa expansão a acontecer. Então, a primeira coisa que tem que se saber aqui nesse momento é sobre o pioneirismo de centralização de poder de Portugal. O que significa isso? O que eu quero dizer com isso aqui? Quando a gente olha para o território, quando a gente olha para o mapa da Europa daquele momento, nós não podemos olhar com os olhos de hoje no sentido de separar da maneira mais correta como a gente vê hoje os países. O que eu quero dizer com isso? Portugal não existia ainda naquele momento. Espanha não existia ainda naquele momento. Itália ainda não existia. Pelo menos não da maneira unificada quando a gente conhece hoje, como a gente observa hoje. Então os territórios eles vão se recompondo, eles vão se construindo conforme o tempo. É uma questão de política, é uma questão transformadora que não necessariamente está dessa maneira desde o início. E Portugal vai ser o pioneiro nessa transformação aí do seu território em uma unificação de poder. Ele vai ser o primeiro ali que vai conseguir se tornar unificado e em decorrência disso ele vai ser também o primeiro a conseguir se organizar para que essa expansão comece a acontecer ali pelo Império Marítimo dele. Para a gente entender melhor o que estava acontecendo ali, a gente tem que levar em consideração isso é uma questão da história geral, então eu não vou entrar muito nessa área, porque isso aí já diz respeito à disciplina da Stephanie, mas só vou citar aqui rapidamente para você ter noção de o que está acontecendo aqui. Ali naquele período ali do século XIV, a gente está acontecendo ainda a Guerra da Reconquista. A Guerra da Reconquista é o conflito religioso que estava acontecendo na Europa para tentar retomar o território que tinha sido pego pela religião muçulmana. Tá dando para entender mais ou menos? Uhum. Certinho? Então ali naquele momento a religião muçulmana ali tinha muito território nas mãos dela e isso estava gerando muito conflito ali entre essas duas grandes potências, né? A religião muçulmana e a religião católica. E Portugal ele vai ser o primeiro ali a conseguir se constituir justamente por ele ter conseguido expulsar os muçulmanos daquele território. Então, a partir disso, ele se centraliza, ele se organiza militarmente, socialmente e consegue se firmar enquanto Portugal. Esse é um dos fatores principais que levaram ele a ser o pioneiro nessa expansão marítima. Outro fator que ajudou ele é a localização litorânea. O que eu quero dizer com isso? Portugal, ele é próximo da costa. Ele, na verdade, é na costa, né? Então, essa questão territorial dele ser muito perto ali favoreceu ele para ele ter um melhor contato com os mares. E tendo um maior contato com os mares, ele também tinha melhores técnicas. Então ele era o primeiro ali que sabia como navegar em grandes distâncias, ele sabia ali como se locomover, sabia como trabalhar em alto mar. Coisa que os outros territórios que vão se transformando ali posteriormente ainda não sabem. Isso faz com que ele tenha uma vantagem na frente dos outros, né? Só pra você pensar bem. Já que eu sei fazer uma coisa que vai me ajudar muito economicamente, eu vou conseguir fazer isso muito mais na frente do que os outros. Então isso também é um fator que vai levar ele a ser o pioneiro nessa expansão marítima. Outra questão também que vai fazer com que ele
como é que fala, vá em busca dessa expansão, vai ser a questão do solo dele ser muito infértil para a plantação. Se a gente pensar bem, a plantação em Portugal, que a gente vai pensar, vai ser a oliveira, né, o azeite, e o vinho. Tirando essas duas coisas, ele não vai ter um clima e um solo muito favorável para a plantação de comida. Então, por isso, juntamente com a localização litorânea, ele vai utilizar dos mares para ir atrás de comércio ali. Isso vai fazer com que ele também se aperfeiçoe nas suas expedições marinhas. Utilizam o litoral como rota comercial, é justamente isso que eu falei. E outra coisa que vai favorecer também é a Igreja Católica. O país Portugal é extremamente católico, o país Portugal ele vai ter uma legitimação dessa expansão por parte da Igreja Católica. Você vai ter exemplos, por exemplo, na Carta do Peru Vaz de Caminha, que nós vamos falar mais para frente, que ele vai citar, por exemplo, que como é que fala? Existe uma missão agora de Portugal se apropriar das terras e catequizar esse povo ali, os nativos americanos, dando uma legitimidade também, por exemplo, na Igreja Católica, tentando pegar aquele poder, a influência daquele território ali. Então esses são os fatores meio que principais ali para favorecer Portugal nessa iniciação de expansão marítima. Pegou aí? Tudo certinho? Positivo. Seguindo aqui. A Stephanie tá ouvindo? Se você tiver alguma coisa aí para falar, tá? Você pode me complementar aí. A Stephanie é professora de História Geral, tá, gente? Ela tá presente aí na aula. Então vamos seguindo aqui. Ivão? Sim? Tá me ouvindo? Tô sim. Essa parte que você falou é importante para a gente começar a entender como que chegaram até aqui no Brasil, mas é uma parte, gente, que a gente vai entender melhor na história geral. Então a gente vai trabalhar melhor daqui a um tempo, porque tem que seguir todas as matérias que vêm antes disso primeiro, mas aí quando tiver essa aula, vai dar para entender essa parte, vai ficar melhor para entender essa parte. Perfeito. Então vamos seguindo aqui, como é que fala, nessa questão aí, nesse contexto aí de expansão marítima, né? Nós vamos ter, por exemplo, a descoberta ali da América, descoberta entre aspas, por Cristóvão Colombo, e aí, novamente, eu vou citar aqui porque isso já entra numa questão de história geral. E aí você tem, por exemplo, em 1492, se não me engano, que vai ser essa descoberta aqui da América por Cristóvão Colombo, e isso vai gerar, por exemplo, um conflito muito grande entre as duas potências. Apesar de Portugal ser o pioneiro nessa expansão marítima, a Espanha também vai estar muito forte. Apesar dela ter começado depois do de Portugal, ela vai ser uma das potências ali marítimas que vai estar nessa corrida territorial aí. E esse conflito ele vai gerar a necessidade, por exemplo, da Igreja Católica interferir e fazer um tipo de acordo para evitar conflitos maiores entre as duas potências. E esse tratado vai ser chamado de Tratado de Tordesilhas, que vai ser fixado em 1494. Esse tratado, o que ele seria? Ele vai dividir o mundo ali, ele vai dividir o território mundial ali entre as duas potências, no sentido de que agora, a partir do lado esquerdo da linha traçada, todos os territórios que tiverem ali vai ser da Espanha. E à direita, todos os territórios vai ser de Portugal. Isso vai ser uma ferramenta utilizada ali para tentar acalmar ali, apaziguar os conflitos que estão se iniciando ali entre Portugal e Espanha. Perfeito? Professor. Sim? Eu vi ali no slide passado em amarelo lá, os holandeses. Uhum. Se não me engano. Como que funcionou essa entrada deles no território? Assim, a questão aqui, principal aqui, é a gente entender, por exemplo, que a partir do momento que esse tratado separa o mundo entre duas potências apenas, e a gente percebe também que a posteriori, né, a Holanda vai se fortalecer maritimamente, a França também vai começar nessa busca pelo Império Marítimo. Então, se pensar bem, se você está dividindo a Terra, o mundo em duas potências apenas,
os outros países vão começar a ficar enfurecidos. Então isso vai fazer com que invasões comecem a acontecer. Justamente porque, já que está sendo separado só por essas duas potências, a Holanda e a França ela vai ter seus motivos para invadir esse território e para pegar essas áreas para que eles consigam comercializar as suas coisas, explorar o seu trabalho ali. A Holanda ela vai chegar ali em cima e vai conseguir tornar o poder, mas é muito mais para frente. Nesse momento aqui do mapa aqui, ainda está sendo dividido aqui entre Portugal e Espanha inicialmente. A Holanda vai ser apenas lá na frente com se não me engano... Nas revoltas, né? Isso, também com as revoltas, mas ali as revoltas ali também vai ser depois também, quando já está acabando a tomada de poder da Holanda, né? Porque, por exemplo, a Holanda vai lá e pega um território ali no norte, acho que se não me engano no nordeste do Brasil, no norte do Brasil ali, e fica ali por algum tempo até que o povo dali se revolta contra eles e ajuda o Império Português a recuperar o poder. Então a Holanda ali, mais para frente, que ela vai entrar aqui nesse território e vai perder o território também posteriormente. Então ainda não entra nesse contexto aqui. Mais na frente na aula eu entro mais a fundo nessa questão, principalmente também da França. A França também vai entrar nesse poder aqui. A Inglaterra também vai estar presente aqui também. Então tudo isso mais para frente a gente comenta melhor. Beleza? Entendi. Beleza. E aí, beleza, a chegada do Brasil em 1500, né? Vai ser uma frota que vai sair de Lisboa. Lembra bem que eu te falei, por exemplo, para vocês, a questão deles não serem unificados ainda. Então, por exemplo, por mais que Portugal ali já esteja unificado, ainda não se fala, por exemplo, muito em um território unificado ali de Portugal, de Itália, de Espanha. Lá vai ser muito mais comum centros comerciais, cidades pequenas que vão ali, como é que fala, obter um maior número de circulação ali, de mercadoria, de pessoas e tudo mais. Então, por exemplo, na Itália você tem, por exemplo, Porto é em Portugal. Porto é em Portugal, na Itália vai ter as suas cidades ali, que eu não estou me lembrando agora o nome, mas nesses países vai ser essa... Genova, Veneza. Isso, Gênova, Veneza, isso aí. Muito obrigado, Rafa. Então vai ter essa questão também. Beleza, Lisboa ali, vai sair uma frota de Lisboa ali em 1500. Vai ter os seus motivos. Os motivos não vão ser ligados a descobrir, entre aspas, o território americano. A frota vai ser muito mais voltada para uma questão de expandir as relações de comércio de Portugal com Calicut. Além disso, vai ter um fator religioso ali que vai fazer com que Lisboa queira fazer acordos religiosos também com Calicut. Então, tudo isso vai ser voltado para passar para o Oriente para tentar fazer acordos melhores ali. Só que em desvio, a gente tem que entender, por exemplo, aqui que você não tem, por exemplo, uma ideia de que foi uma descoberta, como se eles não soubessem que tinha terras ali. Eles já tinham uma suspeita que tinha terras, eles já tinham provas ali que existiam coisas ao leste do Oceano Atlântico. Então, por exemplo, a ideia de descoberta não é muito aceita hoje. Então, por exemplo, a partir do momento que ele desvia ali, Pedro Álvares Cabral na sua frota, ele desvia a sua rota para tentar achar o território americano, ele já tinha a plena certeza de que ele ia encontrar alguma coisa ali. Então ali vai ser uma coisa mais que a gente tem que desmistificar, uma coisa que a gente tem que problematizar. E aí em desvio eles encontram, né, novas terras em 22 de abril e chegam aqui. A gente vai ter um relato aqui muito bem documentado ali da Carta do Peru Vaz de Caminha, que ele vai estar nessa frota, ele vai estar nessa viagem, ele vai dar o seu relato de tudo que ele vai enxergar ali. Então, por exemplo, o primeiro contato com os povos nativos ali vai chocar eles de uma maneira muito incrível, na verdade, quando você lê a carta. Eles vão vendo as pessoas ali sem vestes, as pessoas com aquela inocência delas, né, porque elas não pensavam da mesma maneira do que os europeus. Então tudo isso é bastante interessante de vocês observarem depois, se vocês tiverem o interesse de ir atrás da Carta do Peru Vaz de Caminha. Seguindo aqui, nós vamos já para a pré-colônia, então, né? Você vai ter aqui a chegada no território
E imediatamente não imediatamente você vai ter a apropriação de terras aqui de Portugal, mas você vai ter uma entrada aqui de reconhecimento, uma entrada aqui no território de tentar entender os melhores jeitos que eles vão se utilizar para melhorar, para se apropriar do território, para explorar o território. Uma questãozinha aqui para vocês, tá? Se tem dúvida, gente, até então? Oi, Ivo. Sim? Você tá me ouvindo? Sim, sim. Você linkou ali como objetivo o mercantil e o religioso. Sim. Eu posso aceitar que o processo de catequização indígena ela começou a partir de 1500, 1530? Tem uma data mais ou menos assim específica? Ou não? Não é a partir de 1500 ainda. Isso vai se tornar mais forte a partir chegando ali em 1530. Essa questão do objetivo religioso aqui não entra na questão de como é que fala? Catequização? Não. Entra na catequização, mas ainda não entra na questão da América. Entendi. O objetivo aqui mercantil e religioso se encontra destinado a Calicut. Entendeu? Beleza. Até porque a frota ela não tinha como coisa oficial ali chegar na América. Esse objetivo mercantil aqui vai se referir, por exemplo, ao Acordo de Lisboa com Calicut, para tentar ter uma liberdade econômica ali e comercial ali com Calicut. Do mesmo jeito religioso, ele quer levar os franciscanos até Calicut ali para fazer uma espécie de trabalho religioso ali no território. Não vai entrar ainda na questão da América, mas sim, é uma questão de catequização, sim. Entendeu? Entendi, obrigado. Tá certo. Então vamos aqui numa questãozinha rápida aqui de Enem. Eu vou ler para vocês seguirem aqui comigo. Então vamos lá. Todo homem de bom juízo, depois que tiver realizado sua viagem, reconhecerá que é um milagre manifesto ter podido escapar de todos os perigos que se apresentam em sua peregrinação. Tanto mais que há tantos outros acidentes que diariamente podem ocorrer, que seria coisa pavorosa aqueles que aí navegam querer pô-los todos diante dos olhos quando querem empreender suas viagens. Esse relato está associado ao imaginário das viagens marítimas da época moderna. Expressa um sentimento de quê? De gosto pela aventura? Não chega a ser um gosto pela aventura o que ele vai tratar aqui nessa questão. Questão B, fascínio pelo fantástico. Questão C, temor do desconhecido. Questão D, interesse pela natureza ou purgação dos pecados. O fascínio pelo fantástico não está presente aqui, não chega a ser mencionado isso na carta. Interesse pela natureza, nós não observamos, por exemplo, alguma questão de vanglorização de uma natureza nova ou uma observação de coisas novas ali naturais. Purgação dos pecados, nós também não temos uma questão ali de pecador, uma questão religiosa ali nesse sentido. Então a gente entra muito mais numa questão de temor do desconhecido aqui. Nós temos que lembrar que até o momento em que se inicia ali as experiências marítimas, até o momento ali que eles acham, por exemplo, a América, os novos territórios ali, existe um medo muito grande de se aprofundar no Oceano Atlântico. Obviamente por conta de diversas viagens que iriam, mas não voltavam, de pessoas que não tinham o conhecimento técnico ali em alto mar, e esses assuntos, como é que fala? Andavam pela sociedade, né? Andavam pela boca do povo, e começou-se a criar, por exemplo, um temor do desconhecido, um temor de não saber o que eles iriam encontrar mais a fundo do Oceano do Oceano Atlântico. Então a questão C é a questão correta nessa daqui. Tá certo? Dúvida de alguma coisa sobre isso? Negativo. Certo, então. Tô falando muito rápido, gente. As pessoas ficam me zoando porque eu falo muito rápido. Se eu estiver falando Não, alto, para o pau. Não, você tá falando certinho. Não sei o que aconteceu com você, não. Obrigado. Beleza, vamos chegar então aqui agora na pré-colônia.
E aqui, por exemplo, para mostrar para vocês uma menção da carta do Pero Vaz de Caminha, né, sobre esse primeiro contato com os nativos aqui da América, eu trouxe aqui uma frase para vocês, eu vou até ler aqui rapidinho para vocês. O Pero Vaz vai falar o seguinte: eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que descobrisse suas vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas, vinham todos rijamente sobre o bater, e Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos, e eles os pousaram. Esse aqui vai ser o primeiro contato aqui dos europeus com os nativos aqui, nesse território que vai ser de Portugal. Lembrando que isso aqui vai acontecer em 1500, a América lá em cima já vai ter o seu trabalho ali iniciado desde 1492, se não me engano. Então Portugal aqui já está um pouco atrasado nessa questão de novas terras em ambiente americano. Uma coisa interessante aqui para a gente entender esse período de pré-colônia é uma distinção aqui que vai acontecer. Vai ter um autor da história brasileira que é muito interessante, que vai ser o Caio Prado Júnior. Se não me engano, é com o Caio Prado Júnior que ele vai trazer essa questão. Ele vai distinguir, ele vai trazer uma professor distinção... Ivan. Sim? Ivan, Sim, sim. eles vão povoar primeiro para depois explorar ou explorar primeiro para depois povoar? Não, então, é isso que eu vou tratar agora. Na verdade, aqui no Brasil nós não temos uma questão, um objetivo de povoamento. Desde o início nós vamos ter um objetivo aqui de exploração das terras aqui e não de trazer povos aqui para povoar esse território. Então, por exemplo, justamente essa distinção aqui de colônias vai ser trazida pelo Caio Prado Júnior para trazer essa diferença de colônias aqui, por exemplo, com os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai ser um território que vai ser utilizado como povoamento. E isso aí, novamente, entra numa questão de história geral, que vai ser tratada pela professora Stephanie, mas que não entra ali no território das 13 colônias como uma coisa de exploração. Você vai ter até uma questão de exploração ali pela corte, por a Inglaterra em cima dos colonos ali, mas não vai ser uma exploração, por exemplo, de território, vai ser uma exploração muito mais política, né, de questão de impostos, uma questão mais de maus tratos ali em cima dos colonos. Então não vai ser uma questão de exploração das terras. Aqui no Brasil vai ser uma coisa diferente. E não só no Brasil, tá? Na Espanha também. Uma coisa que eles vão entrar aqui justamente para explorar o território e tentar extrair o máximo que eles podem para tentar comercializar ali. Então uma coisa que é muito importante entender é isso. Beleza? Pegaram? Sim. Certinho, então. Essa diferenciação vai fazer a gente conseguir entender, por exemplo, os motivos que levaram ao Brasil ali ser muito explorado. Vai se levar o Brasil ali ser reconhecido ali como uma questão, um território ali unicamente de extração de mineração, extração de cana-de-açúcar, extração de pau-brasil, que vai ser aqui nesse período pré-colonial, né? Isso aqui exemplifica melhor essa questão. Uma questão que vai se levar, por exemplo, para fazer com que essa exploração seja mais forte aqui é a questão do clima. A questão do clima do Brasil ele vai ser muito favorável para a plantação de alimento, plantação de coisas que vão ser utilizadas por Portugal no comércio. Então são coisas que lá atrás eu falei para vocês. No território português não tem um solo, um clima muito favorável para plantar muita coisa. No Brasil já tem. E não só no Brasil, tá? Você tem uma imagem ali da expansão marítima ali portuguesa e você vai ver que Portugal tem inúmeros territórios espalhados pela África e pela Ásia. Não vai ser só o Brasil. E todos eles favoráveis, por exemplo, numa questão de clima tropical, não todos, mas em sua grande maioria, e por isso vai ajudar o Portugal nessa questão. Sim? Ô, Ivon, Sim? nesse caso você está se referindo às monoculturas, às plantation ou ainda não? Você fala no modo geral mesmo, do solo como aproveitamento? Não, então, por enquanto aqui ainda no modo geral. Mais pra frente vai surgir a questão de plantation ali, de monocultura. Mas aqui, por exemplo, vai ter essa questão de como o clima é muito bom,
o solo é muito bom, então aqui a gente tem uma vantagem. Aqui a gente consegue fazer uma coisa que lá no nosso território não conseguimos. Então aqui vai Entendi. ser, eles vão Das zonas olhar dessa tropicais, maneira. né? Oi? Das zonas tropicais. Exatamente, as zonas tropicais. Outra característica aqui muito importante que vai ser presente aqui na pré-colônia vai ser a existência do pacto colonial. Então, o pacto colonial, o que ele era? Exatamente. A partir de agora, os colonos que vierem aqui para o Brasil, eles não vão poder comercializar, eles não vão poder vender as coisas que eles estariam plantando, que eles estariam produzindo aqui, para outros territórios, para outros países que estão se formando ali. A partir de agora, vocês só podem se comercializar com a sua metrópole. Portugal é dono do território brasileiro e os colonos que estão aqui não vão poder entrar em comercialização ali com outros que não seja Portugal somente. É claro que isso aqui não vai ser uma coisa que vai ser muito bem, seguida, né, à risca. Você vai ter, por exemplo, algumas questões de tráfico negreiro ali, por exemplo, que não vão ser diretamente ligadas a Portugal. Você vai ter, por exemplo, venda aqui de mercadorias aqui também, que não vai ser ligada a Portugal, mas vai ser uma coisa muito mais ligada a um mercado negro, a uma coisa mais por baixo dos panos mesmo. Portugal mesmo não permitia isso. Beleza? Seguindo aqui, essa questão aqui, os primeiros anos aqui não se classificaram como uma colonização de fato. Então ali na pré-colônia, por isso que a gente chama de pré-colônia, né? Nós não temos colônia aqui ainda, nós não temos uma colonização aqui ainda nesse primeiro momento. Na verdade vai vir a primeira frota aqui com Pedro Álvares Cabral, a segunda frota vai vir em 1502, a terceira em 1503 com o Vespúcio, né, o Américo Vespúcio, mas todas essas frotas vão ser muito mais de um reconhecimento da área, vai ser uma questão de ligação ali com os povos nativos, do que necessariamente uma questão de fixar aqui os seus lugares aqui. Inclusive, a partir do momento ali das capitanias hereditárias, que nós não vamos tratar nessa aula de hoje, vamos tratar na próxima. Mas a partir das capitanias hereditárias, que vai ser quando eles vão trazer colonos para cá, para se fixar aqui nesse território, vai ser ali onde vai começar realmente uma colonização. E isso vai ser justamente por conta de uma briga territorial ali que vai começar a se iniciar. Né? Então ali a partir de 1530, aí já entra a questão da Holanda querendo pegar território, já entra a questão da França começando a querer entrar aqui. E aí você vai ter uma questão ali, por exemplo, da França fazendo um tráfico, incentivando o tráfico ali, que vai fazer com que Portugal precise tomar medidas. Então Portugal ali, a partir de 1530, vai falar, não, vamos levar as capitanias hereditárias para lá, vamos levar pessoas para lá, para a gente começar uma colonização de fato. E por que eles não levaram essa colônia de imediato ali? Como eu falei, por exemplo, o Império Marítimo Português era muito maior do que só o Brasil. Então, Portugal ali, ele tinha muitos territórios ali na África e na Ásia que eles estavam explorando e que eles estavam comercializando. Então, o Brasil ali, de imediato, não vai ser uma coisa que vai ser muito bem levado em consideração ali. Então, por exemplo, você vai ter a vinda aqui para reconhecimento, enquanto isso eles têm um interesse muito maior de comércio com o Oriente, de exploração com alguns territórios da África, do tráfico ali de escravos ali que vai começar também, mas você não vai ter um interesse de imediato aqui no território brasileiro. Justamente por aqui ainda não ter como eles terem também uma questão muito forte de comercialização aqui. Aqui é uma coisa que é muito longe do território deles, aqui é uma coisa ali que eles estão seguindo por um reconhecimento, então até que se entenda o que eles vão fazer aqui nesse território, eles optam por olhar primeiro pelo Oriente, que está tendo um mercado lucrativo ali para eles. E além disso, a ausência de metais preciosos não vai ser uma coisa que vai favorecer muito bem isso. Voltando um pouquinho atrás lá em Colombo,
Colombo, quando ele vai ter a sua chegada ali na América, ali pela América Central, de imediato ali eles vão conseguir achar ouro. De imediato ali eles vão conseguir achar metais preciosos e vão começar ali uma exploração ali. Portugal, quando ele chega no território brasileiro, ele vai ali procurar saber se tem, e aí eu trouxe, por exemplo, essa menção aqui na Carta do Peru Vaz de Caminha, que traz essa possibilidade de ter um ouro, de ter pedras preciosas aqui, e que isso vai fazer com que o Portugal cresça o olho, né? Mas infelizmente, para eles, né, eles não vão achar ali de imediato, eles vão demorar ainda um tempo, tanto que o ciclo de ouro vai começar só depois do ciclo do açúcar, né, porque até ali eles não vão achar, se não me engano, no século XVII, eles não vão achar ouro ainda. Então vai ser uma coisa ali que Portugal vai estar chupando o dedo, né? Que ele não vai conseguir achar por um longo tempo. E isso vai fazer com que eles não olhem, né, de imediato para o Brasil. Então ali, o que você tem ali naquela pré-colônia? Você tem uma exploração ali que vai se limitar muito mais a animais exóticos, a coisas que não tem ali no território da Europa, e que eles vão começar a fazer essa venda de animais exóticos e de pau-brasil. Né? O pau-brasil vai ser a ferramenta ali, principal ali que eles vão retirar daqui. E vão retirar muito, né? Em larga escala. E aí, justamente, o que é o pau-brasil? É aquela madeira ali que tinha um caráter de pigmentação, uma madeira vermelha, que fazia com que eles pudessem criar tinta ali de tecido a partir dela. Então, isso aí já entra numa questão de uma matéria-prima, né, que vai fazer com que eles consigam ganhar um tipo de recurso ali dentro do comércio. Aqui a carta, rapidamente, né? A menção da carta que eu falei para vocês. Acenderam-se tochas, entraram, mas não fizeram sinal de cortesia, nem de falar ao capitão, nem a ninguém. Isso ele está tendo uma menção aqui falando sobre os nativos. Os nativos eles chegam e entram dentro do navio ali que está chegando, né? E aí ele fala o seguinte: porém um deles pôs o olho no colar do capitão e começou a acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como que nos dizendo que ali havia ouro. Então, por exemplo, aqui a gente vê, por exemplo, que meio que os nativos entregaram ouro, né? Literalmente, que eles falaram assim, olha, não falaram, né, com palavras, com gestos, dando sinal de que, olha só, isso aqui nós temos em abundância aqui. Então, meio que ali eles entregaram ali que eles tinham coisas ali, meio que ali eles se crucificaram, né, se podemos dizer assim. Porque ali a gente sabe que a exploração vai ser muito pesada em cima dos nativos americanos. Então, por exemplo, quando eu soube disso aqui, né, eu não conhecia a Carta de Peru Vaz de Caminha, quando eu soube dessa menção aqui, eu fiquei chocado, né? Mas, dúvida, gente, até agora? Tô falando demais. Não. Tô falando demais, não sei como é que vocês aguentam me ouvir, assim. Mas beleza. O trabalho indígena aqui, então, ele não se caracterizou inicialmente por escravidão. Então a gente tem aquela questão ali de que a escravidão ali portuguesa ela vai começar muito depois daquele início ali de colonização, da pré-colônia, desculpa. Por quê? Porque, como é que fala? Para a extração do pau-brasil, tinha-se o trabalho indígena ali. Os indígenas trabalhavam ali para eles tiravam a madeira e entregavam para os europeus. Mas por que não se caracterizava em trabalho escravo? Não existiu, por exemplo, o uso da força ali naquele trabalho. Os europeus eles não vão fazer uma questão de exploração ali do escravo, do indígena, de uma maneira muito de questão de escravidão. Você vai ter ali uma questão dos indígenas realmente quererem trabalhar nessa questão por conta de uma retribuição que eles recebiam. Então, por exemplo, não é também uma questão assalariada, né? Não é uma questão tipo assim, de que eles vão ganhar salários ali, mas você tem, por exemplo, o escambo como ferramenta disso. Então, o escambo é uma coisa muito presente aqui na pré-colônia. O escambo é aquela questão de que você entrega uma troca de um material por outro. Então, enquanto os indígenas, os nativos americanos, eles vão entregar, por exemplo, essa madeira para os europeus, os europeus retribuíam com algumas questões, alguns materiais que os ameríndios não conheciam.
Então, espelhos, retratos, várias outras coisas que para eles não eram... os europeus tinham em abundância, então entregava para os ameríndios que eles iam querer, eles iam aceitar de boa, tranquilo. O problema maior é que isso aí não vai se perpetuar por muito tempo. Então, com o tempo, o europeu deu um espelho para o ameríndio. E aí depois ele vai dar um outro espelho, vai dar coisas repetidas, ou vai dar uma coisa que o nativo já tem. E o nativo não tem essa percepção, por exemplo, de propriedade privada. Ele não tem essa ideia de acúmulo de bens, de acúmulo de material. Então ele viu que é uma coisa que ele já tinha, ele não vai querer uma questão assim de repetição, de mercadoria, como a gente tem hoje. Né? Ali você vai ter uma... É engraçado a gente observar isso, que vai ter uma diferenciação ali muito grande do sistema imaginário deles, né? Como que a mentalidade dos dois eram distintas. Né? Enquanto que a gente, por exemplo, quer ter, se puder ter 2 carros, puder ter 2 casas, a gente quer ter, 3 casas a gente quer ter. Ali você não tem essa questão de acúmulo de bens, você não tem uma característica ali dos indígenas literalmente disso, de acumular essas coisas que já estavam sendo dadas para eles. E além disso, você vai ter também uma característica muito forte ali entre os nativos, que vai ser a representação desses materiais para eles. Então, por exemplo, não vai ser só porque os ameríndios eles vão gostar daquilo que eles estão vendo que eles vão aceitar. A gente tem que entender, por exemplo, que você observando, né, vários navios com pessoas que você nunca viu antes, surgindo do nada, com materiais gigantes, né, que pode atropelar você, por exemplo, que é os navios, né, você obviamente vai sentir medo. Então os ameríndios, a partir do momento que eles veem inicialmente os europeus, eles vão sentir medo, eles vão como é que fala, sentir uma resistência ali a não ver eles, porque realmente eles não sabem como, né, quem são eles, como que apareceram ali do nada e tudo mais. Então, tendo em vista essa noção de medo, essa mentalidade de medo do ameríndio, quem tinha essas trocas de escambo, os nativos que pegavam, por exemplo, um espelho, eles atribuíam aquele espelho ali como meio que um troféu, sabe? Uma representação de coragem, uma representação de que, olha, eu tive coragem de peitar os europeus. Então eu trabalhei com eles, eu tive essa questão de ver eles como é que eles eram e tudo mais. Então vai ter essa questão também. A gente costuma observar muito numa questão que é até eurocêntrica, né? Que é até tipo, olhar pelo lado do europeu, de que essas coisas eram fúteis, né? Essas mercadorias que eles entregavam para os nativos eram fúteis, eram umas bugigangas, eram coisas que não tinham muita necessidade. Mas olhando para o lado do ameríndio, aquilo era tratado de uma maneira totalmente diferente. Então você tem essa questão de mentalidade até mesmo nisso. Né? Tá fazendo sentido até aqui o que eu tô falando? Tudo bem? Sim. O Ivan era tipo quase uma diplomacia da parte deles, né? Exatamente. Porque às vezes o pessoal tem esse conceito de acreditar que os índios eram inocentes, eram burros, mas isso está bem longe. Isso é uma narrativa construída equivocadamente. Exatamente. Tem até aquela questão, por exemplo, de você achar que, como é que fala, até na história do século XIX, ali vai ter uma questão de atribuir os índios como ausentes de civilização, um povo que não tem... um povo que não progride, um povo que é preguiçoso e tudo mais, como se, como é que fala, o sistema civilizatório deles ali não funcionasse. Né? Como se os indígenas eles precisassem dos europeus para seguir em frente. Quando na verdade a gente sabe que os nativos viviam muito bem ali, sem precisar de reforço dos europeus, muito pouco da igreja. E a igreja vai usar isso justamente de força para ela tentar catequizá-los. Né? Ela vai falar, por exemplo, que eles precisam ser catequizados para que sejam salvos, para que atinjam o progresso, para que sejam civilizados. Então isso aí traz uma ideia de que os ameríndios não sabiam lidar com as coisas, que eles não sabiam, que eles eram realmente ingênuos, né? Quando na verdade é só uma questão de mudança de mentalidade. E aí, por exemplo, a gente pode até problematizar essa questão aqui, no sentido de que, olha só, a gente observa que o europeu, quando chegou aqui, ele descobriu a América. Na verdade não foi bem assim, né? A ideia de descobrimento é muito mais atrelada a uma questão de que eles não sabiam que existiam terras aqui, e isso não é muita verdade. A gente sabe, por exemplo, que em 1498, o Duarte Pacheco ele já esteve presente aqui no território,
Então eles já sabiam que tinham coisas aqui. Você tem, por exemplo, a questão de que essa terra já era apropriada pelos nativos, então não é uma questão de descobrimento que ninguém sabia. Nós tínhamos milhões de pessoas aqui vivendo e que conheciam muito bem o território. E aí você tem, por exemplo, aquela questão de mudança de paradigma. Enquanto que para os europeus, ou para a nossa desconstrução aqui, a gente pode levar como um achamento, para o europeu como descobrimento, para o ameríndio vai ser uma invasão. Né? A gente pode levar uma questão de invasão aí do europeu dentro de território que não era deles, né? Dentro de território que já tinha moradores ali, que já tinham pessoas vivendo ali. Aquele negócio, né, que chutou o balde, né? Entrou sem pedir licença e pegou o que eles queriam. Então é muito complicado essa questão. Sim? E isso é legal também, porque é a lupa que você vai olhar para a história. Sim. Porque hoje a gente tem uma dicotomia muito equivocada da forma como a gente lida com a história, né? Por exemplo, se você olha para o México, você olha para os outros estados, né, latino-americanos, que no caso já tiveram uma civilização, não se trata igual no Brasil como um achamento, né? Pois é. Porque se respeita a história deles, porque já se sabe que eles tiveram uma civilização, como os maias, os astecas e tudo mais. Então aqui não deveria ser diferente, né? Você tem tipo essa ideia. É engraçado que essa ideia também, por exemplo, parte de uma ideia de que lá era mais centralizado as questões, né? Ali na América Central ali já tinha uma questão, como você falou, dos incas e dos astecas. A diferença deles ali é que ali você tinha um império ali mais centralizado de poder. Você tinha diversos povos ali nativos, assim como você tem na América, né, na América do Sul. Tinha administração, né? Exatamente, a diferença é justamente essa. Mas, por exemplo, se for pegar por etnias mesmo, ali tinha tantas etnias diferentes e povos diferentes quanto aqui na América do Sul. Então a diferenciação é justamente daquela questão de ter um Estado ali, né, não necessariamente o Estado europeu, como a gente fala, mas a questão de poder ter um regimento ali muito forte, de um império ali realmente. Sim, mas por exemplo, eu falo que também, por exemplo, mas isso é você falar que também, por exemplo, os indígenas no Brasil, e até depois você falar do conceito entre índio e indígena, depois é importante abordar, né, para os alunos entender o motivo de se falar essas palavras, é que aqui também havia um sistema de organização um pouco mais arcaico, entre aspas, porque também quando você lida com culturas, não é nem civilização, porque civilização já é um termo superado, não se fala nem civilização. Quando você lida com culturas, cada um, né, dentro das suas possibilidades. Sim. Por isso que eu, assim, tentei nessa questão. Não sei se tem a ver. Não, tem a ver sim, com certeza. E aí, por exemplo, justamente isso. Você tem, tipo, essa questão de você, como é que fala, dessa história, assim, levar em consideração muito mais ali na questão da América Central ali, justamente por conta dessa questão desse poder maior ali. Mas, na verdade, isso aí, tipo, leva a uma ideia de que a América do Sul não tinha questões semelhantes. Na verdade, tinha. Só que não era do mesmo jeito que ali, mas aqui também tinha um sistema muito bem feito. Você tinha, por exemplo, povos ali que viviam da maneira mais perfeita possível, tinha suas hierarquias, tinha suas questões, todos eles tinham essa questão. Eles não eram como se fossem bichos, né? Eles não eram as coisas que ficavam aqui andando aleatoriamente. Tinha sim as suas entre aspas, cidades, não cidades, entre aspas justamente porque não quero levar a entender que é aquela mesma cidade europeia que a gente tem na cabeça. Mas tinha, tipo, como é que fala, uma concentração ali de nativos ali, de uma determinada etnia, de um determinado grupo, que viviam ali muito, muito, muito bem, né? De uma maneira muito hierarquizada ali, muito certinha. E você tem essa desvalorização daqui justamente porque eles levam a entender que a América do Sul ali, os nativos não eram desse jeito, não trabalhavam da maneira correta, não tinha esse jeito, né, de lidar com o mundo. O que é uma visão completamente errada, né? É aquilo que você falou, a gente leva uma questão de que um é melhor do que o outro, um é mais sofisticado do que o outro, quando na verdade quando se trata de cultura não é bem assim, né? São só maneiras diferentes de se lidar. Sim. Beleza? Dúvidas aí, gente? Ah, tá, você falou, Rafael, muito bem lembrado, da questão do indígena, né? Você fala da questão do indígena de quando eles chegaram aqui, atribuíram a questão da Índia, você fala dessa questão aí? Eu falo de explicar esse conceito, esse também, e de, por exemplo, quando a gente está conversando de falar de cultura,
Na verdade, até quando você chama hoje o indígena de índio, na verdade é errado, não se fala. O correto não é falar índio. Aí se você Sim, puder falar sobre. exatamente. Não é falar isso. Quando a gente atribui, por exemplo, a ideia de indígena, a ideia de índio, é uma ideia mais preconceituosa daquele período. Né, que você levava uma ideia de que, por exemplo, eles achavam que estavam chegando na Índia e tudo mais, não associava todo mundo aqui ao indígena e tudo mais, mas que, como é que fala, mais do que isso representava o quê? Representava uma falta de autoridade ali do povo europeu. Representava uma falta de vontade do europeu de entender aqui quem que eram essas pessoas. Né? Que você fala, por exemplo, que aqui existia várias etnias, existia vários grupos, cada grupo tem o seu nome. Então você juntar todo mundo no mesmo balaio de gato e falar que todo mundo aqui é indígena, né, é uma coisa extremamente preconceituosa. Quando não era bem assim, cada um tinha seu nome, né? Sim? Entra na questão de identidade, né? Como se a identidade dos índios, entre aspas, aí fosse uma coisa meramente criada pelos portugueses na época. Exatamente. É uma questão exatamente eurocentrista, né? Uma questão europeia. Então, mas por exemplo, hoje, se você falar, mas é ainda errado, porque você está olhando por um olhar europeu, mas o indígena, ele se refere a nativo da terra, entendeu? Eu quero dizer que é correto você falar indígena enquanto nativo, ou só nativo, do que você falar índio, né? Você generaliza de um jeito muito estereótipo, né? Não sei se é correto. Não é, exatamente. Como é que fala? Isso é uma coisa minha. Como assim, naquilo que eu compreendo dessa questão, eu associo a dois nomes, a nativo ou ameríndio. Eu não sei se isso também, essa questão do ameríndio, por ter a presença do índio ali, é uma questão preconceituosa também. Não. Como é que é? Eu acredito que não, mas a gente pode depois, sei lá, aprofundar isso nas próximas. Pode pesquisar depois, isso aí. Mas até o indígena, Ivon, ele não é errado falar. O indígena, olhando pelo lado da antropologia, né, que é um debate e alguns professores já nos trouxeram isso, ele também não é errado. O índio é errado, né? Os próprios, por exemplo, eu vou falar errado o nome, mas acho melhor nem citar, aquela ativista indígena, né, que é a mais famosa no Brasil, a Guanarahara lá. Então, não me Enfim, lembro. ela se refere nos documentários como indígena, é nativo da terra. Né? Por isso que eu falo, tudo é a forma como a gente lida com a história aqui no Brasil. Entendi. Por exemplo, enquanto em outros lugares a gente fala indígena, que é comum, aqui a gente sempre fala muito índio. Sim. Manda bala aí. Os alunos aí estão entendendo esse diálogo aqui? Aqui é diálogo de estudante de história, tá? O Rafael também é do quinto período, a Stephanie também é do quinto período, o Will ali de direito também, vocês estão entendendo mais ou menos aqui o assunto. Positivo. Certinho, então. E aí, por exemplo, a finalizar aqui já, gente, porque já tá dando uma hora de aula, tá dando quase uma hora de aula já. Duas questões que eu trouxe para vocês aqui para tentar exercitar essa questão, né, do estudo aqui, dessa questão da pré-colônia. E o primeiro eu vou começar a ler aqui para vocês entenderem melhor. Traz dois textos, aquele padrão de Enem mesmo, né, que a gente conhece. O primeiro texto fala o seguinte: e pois que em outra coisa, né, nesta parte me não posso vingar do demônio. Admoesto da parte da cruz de Cristo Jesus a todos que este lugar lerem, que deem a esta terra o nome que com tanta solenidade lhe foi posto, sob pena de a mesma cruz que nos há de ser mostrada no dia final, os acusar de mais devotos do pau-brasil que dela. E aí, essa é uma linguagem bem complicada de entender por conta do tempo que ela foi criada, né? Do tempo que ela foi escrita. Vamos para o texto 2. E deste modo se hão os povoadores, os quais, por mais arraigados que na terra estejam, e mais ricos que sejam, tudo pretendem levar a Portugal. E se as fazendas e bens que possuem souberem falar, também lhes houveram de ensinar a dizer como os papagaios, aos quais a primeira coisa que ensinam é papagaio real para Portugal, porque tudo querem por lá. As críticas desse cronista ao processo de colonização portuguesa na América estavam relacionados aqui: a utilização do trabalho escravo, a implantação de polos urbanos, a devastação de áreas naturais, a ocupação de terras indígenas ou a expropriação de riquezas locais. O que vocês acham que é mais ou menos aí?
A alternativa A gente já pode descartar, por exemplo, porque ele não vai mencionar nesses dois textos qualquer questão do trabalho escravo. Então, se você, por exemplo, se você observar que essa questão vai falar justamente da questão do pré-colônia, você também consegue extrair isso, porque nessa pré-colônia não vai ter o processo de escravidão aqui dentro do país ainda, né, do território americano. Então, a A está errada. A questão B, a implantação de polos urbanos. Isso aqui também está incorreto, justamente naquela questão que eu falei anteriormente da diferença de colonização. Em nenhum momento aqui no Brasil, aqui no território brasileiro, vai ter um motivo de povoamento aqui. Então, de criar polos urbanos, de trazer cidades para cá, não vai ter esse motivo. Isso só vai ser feito ali mesmo, em larga escala, a partir do século XVII, ali, XVIII, depois ali do ciclo do ouro, quando o ciclo do ouro estiver em andamento ali. E não vai ser, por exemplo, por vontade do português, de Portugal. Vai ser uma questão muito mais de comércio ali, de economia, que vai fazer com que as cidades comecem a se construir. Então está errada a questão B. Devastação de áreas naturais. Pode ser, mas deixa isso aí por enquanto para a gente responder. D. Ocupação de terras indígenas. Não fala aqui, por exemplo, de uma questão dos indígenas. Aqui não entra nessas alternativas aqui, não entra nisso. Apesar de existir, sim, a ocupação de terras indígenas aqui, apesar de ter, por exemplo, uma devastação de áreas naturais aqui, os textos não vão levar isso em consideração. Eles não vão estar falando disso. É outro assunto. E aí a questão é a expropriação de riquezas locais. Quando você fala, por exemplo, papagaio real para Portugal, porque tudo querem para lá, então você fala dos devotos do pau-brasil, que vão ser tirados daqui, você está falando justamente de você tirar riquezas que aqui existem e que não existem lá. Então você tem muito isso justamente na pré-colônia, né, de você retirar aqui as coisas que eles acham de maior valor. Então, por exemplo, quando eu falei mais cedo aqui da retirada de animais exóticos aqui, é justamente esse um exemplo do papagaio, né, que é um animal que não existe lá, e eles pegam aqui para fazer comércio lá na frente, né, na Europa. Então a alternativa correta aqui vai ser a E, expropriação de riquezas locais. Dúvidas aqui? De alguma coisa aqui da questão? Não. Tá certo, então. Sem dúvida. Amanda, tudo bem aí? Tá tranquila aí na questão? Não sei se ela tá ainda aí, né? Sim, por enquanto. Tá certo então. Então vamos à última questão aqui, para já finalizar aqui. Em geral, a questão 2 aqui do Enem 2011, em geral os nossos tupinambás ficam bem admirados ao ver os franceses e os outros dos países longínquos terem tanto trabalho para buscar o seu Arobotã, que é o nome, Arabotã é o nome nativo aqui do pau-brasil. Houve uma vez um ancião da tribo que me fez essa pergunta: por que vindes vós outros, mais hiperons, referente aos franceses e portugueses, buscar lenha de tão longe para vos aquecer? Não tendes madeira em vossa terra? Então aqui vai ser um diálogo aqui que ele vai ser trazido pelo Jean Larry, né? O viajante francês Jean Larry, ele reproduz um diálogo travado em 1557 com um ancião tupinambá, o qual demonstra uma diferença entre a sociedade europeia e a indígena no sentido de que, questão A, do destino dado ao produto do trabalho aos seus sistemas culturais, da preocupação com a preservação dos recursos ambientais, do interesse de ambas em uma exploração comercial mais lucrativa do pau-brasil, da curiosidade, reverência e abertura cultural recíprocas, da preocupação com o armazenamento de madeira para os períodos de inverno. Então aqui está querendo dizer o quê? Qual que é a diferença aqui entre os europeus e os indígenas ao se tratar desse assunto aqui, né, do pau-brasil? A preocupação com a preservação dos recursos ambientais, nós não vemos, por exemplo, essa diferença sendo mencionada ali. Não no sentido, por exemplo, de que o indígena está preocupado, por exemplo, não, temos que preservar
como é que fala, a nossa fauna e flora, temos que preservar aqui, não pode, senão vai causar uma questão de recursos ambientais. Na verdade, a questão de problemas ambientais vai surgir só, se não me engano, no século XIX, então é muito mais para frente que vai surgir essa preocupação, por exemplo, de cuidado com o ambiente. Né? Greenpeace ali, né, no século XX, então é muito mais para frente, então essa questão não é certa. Do interesse de ambas em uma exploração comercial mais lucrativa do pau-brasil. Nós não temos, novamente, uma questão de igualdade entre essas mentalidades do europeu e do indígena nessa ideia de exploração, nessa ideia de lucro. A gente percebe, por exemplo, que o nativo americano aqui ele não tem essa percepção de propriedade privada, de acúmulo de bens, de material, enfim. Então a C está errada. Da curiosidade, reverência e abertura cultural recíprocas. Essa questão está errada porque, por mais que o indígena tenha essa curiosidade, como é que fala? O europeu também vai ter, então não tem essa diferença. O europeu vai ter essa questão, por exemplo, de você tentar entender aqui o território aqui para ver o melhor jeito para a gente explorar aqui. Então a questão D está errada. Da preocupação com o armazenamento de madeira com os períodos de inverno. Você também não tem essa questão aqui, por exemplo, do indígena estar preocupado com a falta de madeira para inverno. Na verdade, ele está perguntando, na verdade, para o europeu se o europeu tem esse tipo de coisa lá e se não tem. Então, é justamente do destino dado ao produto do trabalho dos seus sistemas culturais. Então, o diálogo ele vai trazer, por exemplo, essa diferenciação de destino da matéria-prima. Então, enquanto que o indígena vai usar essa matéria-prima para se aquecer durante o inverno, para essas questões mais de necessidade ali, o europeu vai ter vai levar um destino ao produto muito mais de venda, muito mais de comércio, muito mais de um sistema mais capitalista e mercantilista. Então a alternativa aqui vai ser a A. Vocês têm dúvidas sobre essas questões aqui, gente? A gente tem aqui então a finalização aqui da aula, tá? Todo mundo não tem dúvida? Vocês estão pegando aí o jeito aí da matéria de pré-colônia? Entendi tudo. Entendeu? Tá tranquilo aí? Beleza. Sim. Beleza então. A gente vai tentar trazer essa aula aqui gravada, logo que der. Ontem eu já disponibilizei, por exemplo, a primeira aula de filosofia, que foi dada pelo professor Will. Está disponível lá já no canal, já está o link no grupo lá. E essa aula aqui vai ser colocada, se tudo der certo, amanhã já. Só preciso fazer umas edições no vídeo, mas vai ser disponibilizada para todo mundo. E aí, se vocês quiserem ver depois a aula para melhorar aqui, alguma coisa que tiverem dúvida, para reforçar alguma parte aqui, vocês vão estar tendo esse vídeo todo para vocês. Além disso, eu vou mandar também uma lista de exercícios, tá, sobre o assunto. E aí vocês vão poder exercitar também, com base no Enem e com base na FUVEST. Porque a gente observou, por exemplo, que tem muitos alunos ali que estão tentando prestar FUVEST. Então a FUVEST também vai ser uma coisa que vai ser abordada aqui. Beleza? Beleza. Quando que vai ser a próxima aula de história? Então, a gente está ainda organizando um calendário para trazer uma coisa mais consolidada para vocês. Inicialmente, o projeto tem a vontade aqui de fazer pelo menos 2 aulas por dia. Por semana. Então, por exemplo, de humanas vai ter filosofia e sociologia, história do Brasil e história geral. A gente está organizando ainda certinho o calendário. Sim. Eu não sei, talvez a partir de semana que vem a gente vai estar mais certo aqui dos dias certinho. A primeira aula de filosofia teve na terça-feira, a gente está na quinta agora com as aulas. A gente vai organizar ainda para saber certinho, para fazer com que isso dê certo em 2 dias na semana. Até para dar espaço para vocês estudarem outras matérias também. Eu vi que o aluno que está aí, que eu esqueci o seu nome, desculpa, ele estava falando comigo que ele trabalhou até agora em cima de exatas, de outras matérias, e agora está entrando no humanas. Então, para ajudar vocês nisso aí também, a gente vai tentar encurtar o número de dias que para trabalhar em humanas. Beleza? Humanas salva vagas, né? É isso aí. É isso aí. Foca. Vamos focar em humanas aí, porque humanas vale
como é que fala? Vale ponto ali no Enem, precisa ser trabalhado aí, beleza? A gente pode também trabalhar humanas ali na questão de redação também, com citações ou com menções ali dentro da redação, e isso tudo vai ajudar. Então a gente sugere muito que vocês se liguem um pouco na humanas aí, que ela tem a sua necessidade ali no Enem muito forte, beleza? Ô, Ivon, Sim. lembrando também que, por exemplo, eu sempre mando no grupo pessoal, a gente tem um canal no curso de História e sempre é debatido vários filmes. E esses filmes, para quem vai prestar algum tipo de vestibular, são importantes para você poder ter gatilho de temas para algum momento você tiver em redações. Tá? Então aí depois a gente repassa para vocês também, né? Qualquer material é sempre bem-vindo, eu acredito. Tá certo, ótimo. Realmente, aquele projeto lá vai estar muito bom, e a gente está também com aquele projeto também do terceiro período, né? Fazendo as aulas, videoaulas, para tentar explicar melhor a matéria. Então tudo isso está sendo disponibilizado, né? E a gente pode mandar para vocês também, para vocês verem depois. Aproveitar essa questão depois. Certo? Então eu vou finalizar o vídeo aqui. Se não tiver nenhuma dúvida. Então tá certo então. Tranquilão. Pelo jeito não tem dúvida. Beleza então. Um abraço, gente. Bons estudos aí pra vocês. Logo vai ser disponibilizado o programa, viu? O vídeo.